Bem-vindos à aula e módulo de número 15, Batismo e Ceia, Refeição de Amor. Como prometido, alunos e alunas, nas aulas anteriores falamos sobre dois atos, duas ações da igreja que não são assuntos secundários, são primários. Por quê? Possuem elevada importância para o corpo do Messias. Porém, a forma com que os círculos religiosos tratam esse tema fez com que nós colocássemos como secundário. Entendeu? Os círculos religiosos tratam esse tema de uma forma que acabou ficando secundário. É primário, mas acabou ficando secundário. Batismo. Vamos lá. Eita, assunto que divide tanta gente. Primeiro que batismo em sua etimologia significa imersão. Corpo totalmente dentro d'água. Não julgamos os que se batizam por aspersão, porque não temos como fazer isso. Quem é que pode julgar alguém? Mas eu posso julgar pela palavra. É verdade. E é por isso que aqui diz o seguinte: tratando-se de algo secundário. Mas eu prefiro, você também prefere, ir pelo que está escrito. E nas Escrituras nunca existiu batismo de crianças. Isso é claro. Isso é totalmente irrefutável. Crianças inocentes. Ou de adultos por aspersão. Falaremos em uma aula posterior sobre casamento. E assim como na cerimônia de um casamento, o batismo também pode ser feito por qualquer pessoa que seja membro do corpo do Messias. No Novo Testamento, discípulos batizavam discípulos. O que importa é que quem é batizado, ou melhor dizendo, o que importa é quem é batizado e não quem batiza. Olha só. O que importa é quem é batizado e não quem batiza. Também não existe fórmula batismal trinitária, dualista ou unicista, pois não importa em nome de quem, mas sim com que autoridade isso é feito. Em Atos 2, diz: de sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se considerarmos que a igreja estava começando, e eram nesse tempo apenas 12 apóstolos, Matias, que entrou no lugar de Judas, se os emissários conseguissem batizar uma pessoa a cada 5, 10 minutos, seriam necessárias mais de 24 horas, um dia, para batizarem todas essas pessoas. Então, a ideia de que apenas alguém ocupe algum cargo ou tenha uma determinada formação é que pode batizar, é puro paganismo católico da exclusividade sacerdotal. Lembram lá quando vocês começaram o curso? Que vocês estudaram sobre a cronologia do paganismo católico protestante. O argumento de quem batiza precisa ter um certo preparo para o batismo ser válido. Também cai por terra se considerarmos que boa parte dos escândalos que vemos hoje no meio cristão vem justamente de grandes líderes religiosos. Quando uma pessoa batiza usando a fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembre-se que essa expressão é um acréscimo católico. Nós já estudamos sobre isso. Ou a fórmula unicista ou unitarista em nome de Jesus, conforme Atos 2,38, lembre-se que o nome Jesus é latinizado, no sentido da autoridade recebida daquele que instituiu o batismo. Ela está se valendo de uma autoridade delegada, e não uma fórmula. Então, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nem sequer existe, porque é um acréscimo católico, e a fórmula em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus, também não existe. É um marketing denominacional, unicista ou unitarista. As denominações, por exemplo, da Igreja de Deus em Cristo, Tabernáculo da Fé e outras, é um marketing para tirar pessoas, fazer proselitismo, tirar pessoas de outros lugares para ter um diferencial, para mostrar aqui está certo.
Aí vem o Davi Miranda e diz, não, aqui que está certo, porque aqui é batizado em águas correntes. Aí vem o outro e diz, não, porque Jesus é um nome pagão. Tem que ser Yeshua. Aí vem outro e diz, não, tem que ser no nome de Yahushua. Aí vem outro e diz assim, não, porque o batismo na verdade é espiritual, nem precisa batizar. São marketings denominacionais. Em nome de Jesus, não é fórmula, é na autoridade delegada, como ocorre com um embaixador durante a vigência de sua embaixada, por exemplo. Em 1 Pedro 3,21, diz que o batismo salva. E aí vem uma complicação muito grande, porque as pessoas perguntam, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Mas em 1 Pedro 3,21 diz que salva, é aquela velha história do texto sem contexto. Só que não é a salvação da alma que Pedro está abordando, mas a salvação do que nos cerca, do mundo. O batismo coloca a pessoa numa nova esfera de responsabilidade e testemunho. Antes você não tinha compromisso. Agora você tem um compromisso com o Criador, então você se afasta do mundo. Poderíamos dizer que essa salvação do batismo, referida em 1 Pedro 3,21, é a salvação do paganismo. É ser salvo de ser pagão. Então o batismo salva? Não. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A palavra de Deus afirma que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé, obviamente naquele que morreu na cruz e não pelo ato batismal. Um só batismo, de Efésios 4, 5, seria o batismo no Espírito Santo? Esse versículo paulino refere-se ao batismo nas águas, ou batismo no Espírito Santo. Bem, vamos lá. Não uma palavra final, não existe, né? Está faltando existe aqui. Não existe uma palavra final sobre esse assunto. Mas, mediante muitos estudos, o que a passagem de Efésios 4, 3 ao 5 diz? Veja, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só Deus e Pai de todos, isto é, um Criador. Veja o que diz, por exemplo, Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então é nesse sentido. 2. Um só Senhor, uma só fé. Neste estão todos que confessam a Jesus, Yeshua, Yahushua, que Ele é o Senhor e Salvador. Um só batismo inclui os batizados e selados para a salvação. Certo? Nos fala do batismo do Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes, na formação da igreja. Porque só existiu um batismo do Espírito Santo, o qual evidentemente também é único, só tem um Espírito. Como hoje a pessoa que se converte ao Evangelho não é batizada imediatamente no Espírito Santo, mas sim selada, então as coisas mudaram. Então, quando Paulo escreveu a carta à igreja que estava em Éfeso, dizendo um só batismo, ele se referia provavelmente ao batismo no Espírito Santo, porque só tem um Espírito Santo, né? Só tem um Espírito e só tem um batismo no Espírito Santo. Certo? Agora, entretanto, hoje, quando alguém se converte ao Evangelho, não é como era no dia de Pentecostes e nos primeiros momentos da igreja. Hoje a pessoa se converte, confessa o Messias como Salvador, nem sempre ela é batizada imediatamente no Espírito Santo, mas ela é sim imediatamente selada com o Espírito. Aí você vai dar um pause nesse vídeo e vai ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Então a pessoa se converte e já é selada pelo Espírito. Tem um selo. Então faz mais sentido, olhando pelo que era
o que Paulo queria dizer há 2000 anos atrás, e olhando pelo que é hoje para nós, cristãos e messiânicos de hoje, faz mais sentido dizer que Efésios 4:5 esteja falando de um único batismo nas águas. Fazia sentido para aquele tempo o batismo no Espírito Santo, porque eles receberam o batismo no Espírito Santo imediatamente no dia de Pentecostes. E quando as pessoas se convertiram, eram batizadas imediatamente. Mas, com o passar do tempo, houve uma separação, de forma que a pessoa se converte hoje e é selada, mas não imediatamente ela é batizada no Espírito Santo. Esse é um assunto muito complexo, que divide tradicionais e pentecostais, e como o nosso objetivo é se ater ao que é essencial, você pode pensar da forma que você quiser. Não é doutrina primária dizer, não, um só batismo está falando do batismo no Espírito Santo. Não, um só batismo está falando do batismo nas águas. Eu acredito que olhando ontem e olhando hoje, se refira ao batismo nas águas, portanto. Olhando ontem e hoje. Olhando ontem é o batismo no Espírito Santo. Olhando hoje é o batismo nas águas. Por isso essa confusão. E esse batismo nas águas é um só, mas não é aquela torre de Babel. Olha só, aí vem o tema, fórmulas, batismais. Aí começa uma grande Babel. Os trinitários vão dizer que o único batismo de Efésios 4 é o deles. Os unicistas vão dizer o mesmo. E assim por diante. Mas é claro que Paulo está falando de um único ato. Uma exclusiva ação eclesiástica. Porque fé sem obras é morta. É necessário um ato, atos, ações que evidenciam, comprovam nossa fé publicamente. Um ato batismal, uma vez só, simbolizando o novo nascimento, é um só. Não importa se você se batizou quando criança, depois em piscina, depois em tanque, até que foi batizado em águas correntes na fórmula trinitária, e por fim resolveu se batizar conforme Atos 2:38. Estou mostrando aqui um histórico de batismos. Eu não estou dizendo que o batismo como criança valeu, porque na inocência não há batismo. Apenas no período da consciência, da razão, do intelecto, do caráter já modelado, na consciência do que é erro, ao alvo, pecado, é que pode se batizar. Mas eu citei aqui um histórico de alguém que se batizou quando criança, depois se batizou em piscina, depois em tanque. E tem pessoas que se batizaram várias vezes, com medo, né, de ter se batizado errado, achando que o batismo tem um valor extremo. Nada disso. Para o Salvador, você se batizou uma vez somente. Se você analisar com carinho todas as citações de batismo em Atos, vai ver que diz, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o nome latinizado. Foram batizados em nome do Senhor. Depois diz, seja batizado em nome do Senhor Jesus. E depois diz, foram batizados em seu nome, e etc. Ou seja, a fórmula trinitária não existe, porque Mateus 28:19 é um acréscimo católico. Já estudamos sobre isso, provamos. A expressão trinitária, vide a Bíblia original em nosso portal EC, não só a Bíblia original, como outras boas traduções. E a fórmula unicista ou unitarista de Senhor Jesus Cristo também é errada. É pura invenção humana para servir de marketing denominacional e ter um diferencial para fazer prosélitos, como já falei. Não importa se seja batizado em nome do Salvador, seja batizado em nome do Filho de Adonai, seja batizado em nome de Yeshua e assim por diante. Importa o ato que comprova a fé. Importa o ato que comprova a fé. Fé. Conversão ao Evangelho da Graça, ao Messias como único Salvador. Obras, ato batismal, fé e obras. Assim também a IPDA, através do líder religioso Davi Miranda,
criou um jargão denominacional. Tem que ser em águas correntes, porque na Bíblia não tem batismo em águas paradas, já falei. Isso é campanha publicitária, é uma forma de rebatizar pessoas, de fazer prosélitos. Mas isso é dogma. Aprenderam com a Icar, com a mamãe católica, pois não existe nas Escrituras nenhum mandamento ou regra para batismo. Se fosse importante, Paulo, Pedro ou Messias teriam dado uma fórmula e uma metodologia batismal. O que importa mesmo é o Messias, que é a água viva. O que importa é nascer de novo da água viva, aquele que nunca mais nos dá sede. Ser lavado pela palavra e começar uma nova vida pautada no caráter do Messias. Então, se você olhar a Bíblia original, ou nos originais, algumas boas traduções que não têm os acréscimos católicos, você vai ver que aparece a expressão "e batizando em meu nome". Certo? Então é essa a missão. Não existe fórmula. Batismo do ou no Espírito Santo. Vamos falar sobre esse assunto também. Existe hoje muita confusão a respeito do batismo do Espírito Santo, principalmente por aqueles que pensam que batismo do Espírito significa alguma experiência ou êxtase sobrenatural. Mas na Bíblia não encontramos isso. O batismo do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, que vem da mesma ramificação de Pentateuco, 5. No caso, 50, Pentecô, 50 dias. Quando todos aqueles que estavam reunidos receberam o Espírito Santo, então o Espírito Santo encheu toda a casa, Atos 2:2, e encheu a cada um individualmente dos que estavam na casa, versículo 4. Línguas repartidas poderiam significar o propósito de Deus em tornar tanto judeus como gentios um no Messias, unidade, enquanto que o fato de elas serem como de fogo figura de um juízo. Isso se tornou evidente no julgamento de Ananias e Safira. Lembra? Atos 5, já falamos sobre isso. Algo similar ao batismo do Espírito Santo aconteceu quando os gentios foram recebidos publicamente em Atos 10:44 e Atos 11:15. Você, como um bom aluno, boa aluna, dedicada, vai dar um pause nesse vídeo e vai ler esses versículos, É a isso que se refere 1 Coríntios 12:13, quando foi dada a Paulo a revelação da verdade da igreja como corpo do Messias. É importante ressaltar que o Espírito não é mais comunicado pela imposição de mãos. Além do mais, mesmo na igreja primitiva, o Espírito nem sempre era comunicado dessa forma. Atos 10:44. Mas Deus usou este meio em ocasiões especiais para evitar que na igreja existissem grupos de nacionalidades distintas, independentes uns dos outros. Cumpria-se assim João 11:52. Vemos isto quando os samaritanos são recebidos na igreja, Atos 8:17. O mesmo acontece quando Saulo de Tarso foi recebido a fim de que pudesse reter a verdade de que os crentes no Messias são um com ele, e para que pudesse identificar-se com eles, Atos 9, versículo 4 e versículo 28. Vimos novamente isso quando alguns gentios que conheciam apenas o batismo de João foram recebidos, Atos 19:16. Então, o que temos a falar sobre o batismo do e no Espírito Santo é isso. Nós temos também bons vídeos e bons materiais sobre isso lá no portal EC. Ceia, outro ato eclesiástico. Ceia de amor, Eucaristia, refeição. Ceia é um termo que nos originais significa nada mais, nada menos que refeição ou jantar. Hoje os pentecostais participam de uma ceia totalmente equivocada. Vejamos as heresias. Primeiro, o termo Santa Ceia. Esta expressão é católica, romana. Não existe Santa Ceia. Não existe.
A ceia é um jantar e não é santa. Santos são os que participam dela em comunhão. Okay? Transubstanciação. Acredita-se que após o sacerdote orar pelos elementos, no caso da Igreja Católica, o padre ora pela hóstia, pois como vimos na história do paganismo cristão, que de um tempo para cá o vinho é só para sacerdotes. A hóstia ou o pão se transforma no corpo de Cristo, não podendo então os fiéis católicos mastigá-la, deixando ela suavemente derreter na boca. Consubstanciação, outro erro. Acredita-se que após o padre protestante orar pelos elementos, eles não se transformam. Eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas o corpo e o sangue passam a estar com. Daí vem o termo consubstanciação, com os elementos. Essa já é uma doutrina protestante, que pintou a parede, colocou um quadro e permaneceu esqueleto, cometendo um grave erro sobre a ceia. Qual é a verdade? Nem transubstanciação, nem consubstanciação, tudo isso são dogmas religiosos humanos. A oração é feita para dar cáris. Lembra do Pai Nosso? Graças ao Pai pelos alimentos, pelo pão de cada dia. E também não adianta orar. Coloque pão na mesa dos famintos, Senhor. Quem tem de fazer isso somos nós. E a ceia é um momento para pensar e refletir sobre isso. Figurologistas, aqueles que acreditam que a ceia e o batismo são espirituais. Sobre isso, em nosso canal, temos bons vídeos. Aliás, eu tive que tirar uns, porque me obrigaram. É bem verdade que fomos batizados em sua morte. É bem verdade que a ceia é espiritual, pois a ênfase agora é no partir do pão. 1 Coríntios 10, todo o capítulo fala dessa ênfase e cita que todos somos pedacinhos deste pão, o corpo, e não no comer. A ênfase não é no comer, mas no partir. Entretanto, os atos evidenciam a fé. Quando o eunuco foi batizado em alguma água por Filipe, foi água mesmo, irmãos. Foi água, mas claro, e não água espiritual. Nós somos sim lavados pela palavra, é verdade. E nossa ceia é sim uma refeição de amor. Lá em Judas 1,12, por exemplo, faz uma referência sobre isso, banquetes de amor. Mas a igreja se reunia e comia, uai. Vamos ver? Vamos ver? Olha o que diz. E perseverando unânimes todos os dias no pátio do templo. Era como uma praça, no centro da cidade, onde todos vendiam, compravam, comiam, se encontravam. Passava muita gente ali e era uma oportunidade única de pregar o evangelho. Já falamos sobre isso na aula sobre o templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Comiam. Vai no original e você vai ver que ali não tem nada de comer espiritualmente. Tá? É comer mesmo. Comer. E depois dos dias dos pães ázimos ou asmos, não foi nos dias, foi depois dos dias, tá? Depois. Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, que era o dia que eles faziam coletas, lembra quando a gente fez aula sobre coletas? Domingo era o dia de fazer coletas e domingo era o dia também de fazer a ceia. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, em um domingo então, portanto, se ajuntaram para partir o pão. A ênfase no partir, meus irmãos, no partir, partilhar, compartilhar, comunhão, koinonia. Isto é, 1 Coríntios 16, juntamente com Atos 20, do 6 ao 9, que estamos lendo agora, mostram que domingo era um dia não só de cear, como de separar alimentos, roupas, dinheiro como coleta para os pobres. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite,
prática do ensinamento, da preleção do Evangelho e da refeição de amor. Foi uma longa ceia, mais de 5 horas. E havia muitas luzes no cenáculo, reunidos como igreja em um cenáculo emprestado para caber todos os irmãos da região, certo? Como se fosse um salão de festas emprestado, onde estavam juntos, Atos 20, do 6 ao 9. Então dizer que a ceia é apenas espiritual é errado, claro. É claro que se nos reunirmos e partirmos o pão em comunhão e amor, preocupando-se com os domésticos na fé, necessitados que se reúnem conosco, os irmãos pobres, e não têm o que comer, o que vestir, e com os que estão na rua, hospitais, asilos, orfanatos e nas praças sofrendo, e nessa ceia não chegarmos a comer o pão literalmente, para Adonai jacemos. Para o nosso Salvador, nós jacemos, porque para Ele o que importa é isso. Claro que ninguém vai partir o pão, vai ajudar o pobre e vai deixar o pão ali, porque também é um erro partir o pão e deixar o pão. Isso não existe. Se você parte o pão, ora ao Pai, agradece pelo pão de cada dia e deixa de comer, não, você vai comer. Quando o Salvador disse, não comereis da minha carne, não bebereis do meu sangue até que o reino venha, porque ele pregava o reino, o evangelho do reino. Então até que viesse o evangelho da graça. E o evangelho da graça foi derramado sobre nós, gentios, a igreja. E há um outro entendimento sobre esse mesmo texto. O entendimento de que este reino que ainda virá, para os judeus, então a proibição é para eles. É eles que não devem comer e beber, literalmente. Por quê? Porque ali era a Páscoa. Os judeus comemoravam a Páscoa, nós já vamos falar sobre ela, e nós, a igreja, comemoramos a ceia. É diferente. Então vamos lá, vamos fazer o entendimento correto aqui. Então, veja só, ali era a Páscoa para circuncidados israelitas. Hoje, a circuncisão, irmãos, é espiritual, não é? Lembra de Paulo falando aos Gálatas e outras passagens? Bem como a Páscoa não é para nós. Para você participar da Páscoa, aquela ceia física lá, você tinha que ser circuncidado e judeu. Agora, nós somos circuncidados espiritualmente. E somos filho do Pai através de adoção espiritualmente. Bem como a Páscoa não é para nós. Lembra que ele veio para os judeus e falou para os judeus. Certo? A ceia, a refeição, é para a igreja. O que a Páscoa é para Israel. Guarde essa frase. Tá? Se a Páscoa representa a saída do Egito, para a igreja representa a saída do mundo. Lembra de João 10? Saindo para fora. Chamados para fora. Eclésia, né? Aquele termo grego que muitos não gostam. Mas esse é o significado de congregação também. Se congregar e fora do mundo. Na Páscoa judaica ou ceia judaica nós temos cordeiro assado e sacrifícios para perdão dos pecados, ervas amargas, a amargura que sofreram, água com sal, a salmoura. Lembram as lágrimas que derramaram? O vinho, o sangue, os pães asmos, o corpo sem pecado, pois o fermento simboliza, representa o pecado. Biblicamente, sem sombra de dúvida e sem entrar em assuntos secundários, o certo é: lava-pés. Era um bom costume judaico. Pode ser feito hoje ou não. Não é compulsório, pois não é dogma, gente. É apenas um sinal de humildade e comunhão. É um sinal de humildade. Por quê? Na época, os homens usavam sandálias, certo? E essas sandálias de couro machucavam os pés. Na época não tinha piche, não tinha petróleo e asfaltos. Ou pelo menos não há registro disso.
E aquelas ruas empoeiradas faziam com que o pessoal estava sempre com o pé sujo e machucado, cansado. Também não andavam de carro, andavam de a pé. Então os senhores, os poderosos, as autoridades, tinham o privilégio de ter os pés lavados pelos seus servidores, pelos seus auxiliares. Era uma questão de honrar alguém. Aí quando o Messias vem como um grande quebrador de paradigmas e protocolos, ele chega com a graça rasgando e lavando os pés dos discípulos. E o pessoal se assusta, isso aí vira um boato por toda a cidade. Como pode um Messias, alguém que se diz rei dos judeus, ou o povo clama e diz que ele é, e agora lavando os pés dos seus discípulos, sendo que deveria ser o contrário. Então é um ato de humildade. Hoje não cabe fazer o lava-pés, porque hoje nós temos sapatos, hoje nós temos carros, hoje nós temos asfaltos. Mas, entretanto, se alguém quiser fazer o lava-pés porque gosta tanto do lava-pés, especialmente aqueles que saíram do sistema CCB, vão acabar vindo para a igreja orgânica e querendo fazer o lava-pés. Então faça o lava-pés. Certo, mas é um costume, não é doutrina. Vinho ou suco de uva? Verdadeiramente era vinho. Tá? Isso aí não tem discussão. Existe a discussão, mas quem estudou a fundo sabe que não tem. Inclusive os próprios que são a favor do suco de uva sabem que não é suco de uva. Os grandes, os estudiosos. Em todos os originais isso está claro, mas é uma questão nunca resolvida, né? Chegou até a separar a Assembleia de Deus da CCB. Prova que isso é secundário. Se fosse primário, teria unido eles. Pão asmo ou pão fermentado? Pão asmo é o certo, pois o fermento representa o pecado. Mas não é uma regra. É melhor na ceia utilizar o pão asmo. Tá? E se não tiver pão também não tem problema, já vamos falar sobre isso. Não há uma regra bíblica clara para que isso seja mandamento. Tá? No contexto de 1 Coríntios 10, fica claro que os elementos principais para a refeição de amor na igreja são pão e vinho. Tá? Podem ter outros elementos, mas esses são os que têm a sua simbologia. Quem tem problema com bebidas alcoólicas deve beber suco de uva. Lembra de Romanos 14, que nós já estudamos aqui, que os fracos não conseguem. Né? Então, eu acredito que por essa razão é que muitos grupos optam por tomar suco de uva. Mas na Bíblia não tinha suco de uva, porque o povo ficava embriagado. E se ficava embriagado era vinho. Não tinha nem condição de ser, naquela época, suco de uva. No Amazonas, alguns índios participam da ceia com mandioca e água, ou pelo menos já participaram. Na África, alguns irmãos se batizam em poças de água ou na lama, porque não tem os elementos, então prova que isso não é essencial. O que importa é o ato evidenciando a fé no Salvador, no Messias. Vamos mais adiante analisar semanticamente o contexto de 1 Coríntios 11, versículo a versículo, é super importante. O compositor pentecostal que escreveu o hino 301 da harpa cristã entendia do que é ceia. Mas quem canta ela hoje nas reuniões solenes pentecostais parece não entender. Leia as estrofes. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná. Maná, referência ao Velho Testamento. Que de graça Deus te dava em faminto tua alma saciar. Vencear o mestre chama, vencear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Agora eu pergunto, milagre da multiplicação dos pães foi uma ceia religiosa? Foi, mas não religiosa. Foi sim, foi uma verdadeira ceia bíblica. Refeição, ponto de exclamação. Água em vinho transformou. Agora era uma festa de casamento, lembra? Também uma refeição. Vem faminto a Jesus, vem cear. Depois continua. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Está falando do mar de Tiberíades, em João 21. O próprio mestre prepara uma ceia. E detalhe, não tinha vinho. Tinha pão, tinha peixe. Tá certo?
Então o que importa mesmo é a koinonia, comunhão. Ceia não é ritual, não é mitraísmo, não é sacramento, é uma refeição de amor e comunhão entre os irmãos que são membros do corpo do Messias e sentam à mesa do Messias. A igreja estava sempre junto às mesas. Paulo e o próprio Messias estavam sempre comendo. Lembra que chamavam ele até de comilão e beberrão? Vai dizer que é espiritual. As refeições tinham conotação de amizade, amor, carinho e uma boa oportunidade para dialogar. Hoje, muitas famílias que compõem a igreja, isso aqui eu tenho que dar ênfase. Hoje, muitas famílias que compõem a igreja não sentam mais à mesa. Filhos que vão para o quarto jogar videogame, filhas que vão assistir novela por tablet, smartphone, sei lá mais o que, iPad, iPod, e famílias que não ceiam mais unidas. A igreja começa em casa. Quando alguém se reúne como igreja na cidade de Curitiba, na cidade de São Paulo, na cidade, seja lá qual cidade for, essas igrejas, que são irmãos que se reúnem como igreja, são o quê? Famílias. Pai, mãe, filhos. A igreja é composta de famílias. Muitas vezes, como está escrito, um será levado e outro será deixado. Está falando de família. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Está falando de família. Pode ser também 3 pessoas de famílias distintas. Mas basicamente é a figura do pai, a figura da mãe, a figura de um filho ou uma filha. Então as famílias compõem a igreja. Tanto é verdade que está escrito que aquele que não governa bem sua casa, como vai governar as reuniões como igreja? Entende? Então a igreja começa em casa, começa na sua casa, como família. O testemunho de um presbítero ou de um diácono irrepreensível deve ser na sua casa. Marido de uma só mulher, quer dizer, está falando de família. Então hoje nem sequer existe oração de agradecimento antes das refeições. A igreja precisa voltar à mesa. Eu vou colocar até em negrito aqui. A igreja precisa voltar à mesa. A igreja é composta de casais e famílias. Quem não governa bem a sua casa, como poderá ser responsável na igreja? Exatamente isso. As ceias de amor precisam começar em casa, com 2, 3 ou mais reunidos no nome do Messias. É inadmissível que você saiu do sistema religioso e essas dracmas, e esses valores, e esses talentos, e essas virtudes vão continuar perdidas. A sua vida não vai mudar nada, então volta para o sistema. O Evangelho precisa remodelar a sua casa, a sua família, o seu caráter, a sua vida. Você vai orar antes de dormir com a sua família, vai orar antes de comer, vai chamar o filho, a filha com carinho, sem nenhum tipo de legalismo, obrigação. Vai dizer, filho, filha, vamos todos juntos a partir de hoje nos reunir. Vamos agradecer ao Pai pelo alimento. Vamos sempre comer juntos na mesa. Enfim, são conselhos. Mesa do Senhor, nosso Messias. Ora, entender o sentido de ceia é simples. Lembra da ceia de Natal e da ceia de Páscoa? Ambas festas pagãs, vídeos que fizemos sobre o assunto e material em texto que está lá disponível no portal EC. No seu aspecto prático, a ceia do Senhor é celebrada na mesa do Senhor. Já citamos aqui 1 Coríntios 10, 21. Que é, por sua vez, cuidada por homens comuns e fracos como nós, mas que o fazem com a autoridade dada pelo próprio Senhor e Salvador. Eles não são autoridade, mas eles receberam essa incumbência, essa responsabilidade. Na ceia, algum irmão que sentir em seu coração se levanta e, dirigindo-se à mesa, dá graças pelo pão e, partindo-o, dá-o aos irmãos com o auxílio dos diáconos, aqueles que são servidores, servintes, auxiliares, cooperadores, conforme Atos 6. Eles serviam às mesas. 7 homens de boa reputação, de caráter, que foram escolhidos para servir às mesas. Lembre-se que o maior é aquele que serve seus irmãos. Nós já estudamos sobre isso. Então, a presença dos diáconos é fundamental na ceia, servindo às mesas. Aí vem o pessoal dizer que não, que a ceia é espiritual. Então por que Atos 6
foi feita uma escolha da comunidade local, 7 homens de boa reputação para servir as mesas no lugar das viúvas. Para uma mesa espiritual também, esse pessoal da internet que fala que tudo é espiritual. A ceia tem pelo menos 4 propósitos. Primeiro, koinonia, comunhão. 2, caris, agradecimento pela graça que veio do sangue de nosso Salvador. 3, divulgar sua morte para que todos vejam esse ato e através dessa ação de graças, Eucaristia, que é eu, prefixo, mais caris, sufixo, possam ter o desejo também de participar como membros desse corpo. Então, Eucaristia, eu recebi a graça que veio da cruz, eu não vou reter ela. Eu vou devolver ao trono da glória como graças. Né? Graças, graças, Senhor. Também vou espargir essa graça como coletas, como ajuda aos pobres, aos necessitados, como comunhão, como amor. Aí vem a questão de número 4, superar as diferenças e alimentar os pobres. É uma grande oportunidade de sentar à mesa com aqueles que pensam tão diferente de você. As reuniões orgânicas é para isso. O cidadão ainda está na predestinação, na trindade, tem uma mente que veio lá da CCB, uma mente que veio da Adventista, tem a mente ainda, sabe, complicada, e você vai sentar do lado dele, vai suportar as diferenças e vai cear junto com ele. Eis a grande oportunidade de partir o pão em paz. Quem pode celebrar a ceia ágape? Amor maior. Quem pode? Se houver um ancião, que seja ele, né? Porque ele recebeu dons para isso, para organizar essas questões. Pelos dons que o Pai lhe deu. Não havendo um ancião reconhecido pelos irmãos da região, pode ser qualquer pessoa que esteja com uma vida irrepreensível diante de todos e que é membro do corpo, igreja. Sobre o vinho, não havia vinho não alcoólico, meus irmãos, tá? Não havia, não tinha, então não tem história. Na época, pois a única maneira de se guardar o suco de uva é pela pasteurização, ou então pela fermentação. Como que ia ser feito isso, se nem sequer existia? Não existia. O processo era feito através da fermentação. Seria muita ingenuidade acreditarmos que onde fala vinho, devemos ler suco de uvas. Pois se fosse assim, teríamos que ler Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o suco de uva. O que não faz sentido. Era vinho mesmo, tá? Só se alguém tem problema com bebida alcoólica, então opte pelo suco de uva. Mas era vinho. Quando o Senhor fala vinho, é vinho mesmo, evidente. De uma qualidade diferente ou mesmo com um diferente teor alcoólico do vinho que conhecemos hoje, é verdade. E isso se deve à qualidade da uva e ao processo empregado na época para a fermentação diferente de hoje. Mas mesmo que fosse tudo diferente, ainda assim a fermentação do açúcar contido na uva produz álcool, assim como acontece com a cana-de-açúcar. Outra coisa sobre o vinho. O vinho era fermentado em odres, recipientes formados por pele de animais com seus orifícios fechados. Lembra? A pele era enchida com o suco de uva e deixado a fermentar. Com a fermentação e a consequente produção de gás, a pele se dilatava, aumentando de tamanho, dando a entender que o suco já havia fermentado. A pele só podia ser utilizada uma vez para fermentar o vinho, pois perdia sua elasticidade. Esta é a razão do Salvador dizer que o vinho novo devia ser colocado em odres novos, caso contrário, o odre se romperia. Qualquer crente pode participar da ceia de amor? Eis a questão. Todo membro do corpo do Messias tem o seu lugar à mesa do Senhor e Salvador. Agora,
Se alguém sentar à mesa do Senhor e Salvador com mágoas, acepção de pessoas ou em pecados para a morte, tá? Tem gente que diz que não tem pecadinho e pecadão. Essa frase é mentirosa. Existem pecados para a morte. Este não deve participar da mesa e do cálice do Senhor. Ele vai autoexaminar e decidir se participa ou não. Agora, existem casos que envolvem toda a comunidade local. Leia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz 1 Coríntios 5, 12. Não julgais a vós mesmos. Não, aqui essa outra passagem. Não julgai vós os de dentro, quer dizer, os de dentro do templo, não. Os de dentro, aqueles que se reúnem como igreja, aquele corpo local. Irmãos santos que se reúnem como igreja ali daquela cidade. Os de dentro do corpo. Se alguém comprovadamente tem um pecado para a morte, os anciões locais podem decidir em afastar alguém da participação da ceia para que se envergonhe e volte a ser um bom crente. Como assim, irmão? É uma questão complicada, mas está lá no contexto de 1 Coríntios 5. Paulo diz para termos relacionamento, por exemplo, com pessoas do mundo, que inclusive muitas delas são íntegras, honestas, mas com pessoas que se dizem evangélicas, católicas, cristãs, porém são adúlteras, mentirosas, trapaceiras, corruptas, com essas não se pode sentar à mesa da ceia de amor. Ele diz assim, não recebais em casa e não comam com eles. Ali no original é, não ceiem com eles, não participe de ceia com eles. Pessoas que se dizem irmãos, mas que são adúlteros, comprovadamente, profanos, corruptos, ladrões, comprovadamente, se dizem irmãos, com esses não sentais para comer, não ceie com eles. Então existe sim uma proibição. A ceia não é oba-oba, não. A ceia não é todo mundo pode participar, sair do sistema. Eu estou em adultério, eu sou mentiroso, eu sou safado, mas eu vou participar da ceia porque eu saí do sistema, porque a ceia é só uma refeição. Cuidado. Está aprendendo hoje aqui. Não é tirar do corpo do Messias, tá? Os anciões, eles podem excluir a pessoa da ceia. Eles podem dizer para a pessoa, olha, meu irmão, minha irmã, você, como todos aqui conhecemos, a comunidade local sabe, você está nem se divorciou da sua atual mulher, já está com outra mais nova, né? E por essa razão, o corpo local aqui, os irmãos resolveram, solicitaram que você não participe da ceia conosco, mas que você acerte a sua situação, nós vamos orar, vamos te abraçar, te dar todo o apoio, até que você possa voltar a sentar à mesa conosco. Agora, ele não vai sair do corpo. Aí que está o erro da exclusão, do banco, da disciplina, da excomungar o cidadão. Aí não. Como faz a congregação cristã que não tem mais perdão, está no inferno. Não. Não é isso. Ninguém pode tirar a pessoa do corpo do Messias. Isso só o Messias poderia fazer. É afastar da participação da ceia. Isso pode vir dele mesmo, que está em pecado e diz, não, eu não vou participar. Ou pode vir dos irmãos que comprovadamente sabem que ele está com um pecado para a morte. Assim como alguém que cometeu infrações de trânsito, por exemplo, não pode dirigir. Não é? É um paralelo. Então seria uma punição de amor. É uma punição de amor. Vai apoiar, vai abraçar o pecador até que ele possa voltar. Com amor, não como faz o sistema. 1 Coríntios 6, versículos 2, 3, 4 e 5 diz: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, quer dizer, anciões, pessoas já maturas, experientes na fé, nem mesmo um
que possa julgar entre os irmãos? Então existem sim pessoas que não são melhores que ninguém. A sabedoria que eles têm veio do alto. O que Deus deu para eles, deu para a edificação do corpo. E um outro versículo aqui, por exemplo, 1 Coríntios 14, 29, que diz: "E falem 2 ou 3 profetas, aqueles que dirigem a palavra à igreja, e os outros julguem." Então essa história de que não pode julgar é não julgar a salvação, como já falamos aqui nesse curso. O pão e o vinho, então, são apenas símbolos, mas não meros símbolos, pois representam algo muito precioso ao coração de qualquer crente. Não se pode ter em mente que a ceia é um meio de fortificação da fé. Tem algumas vertentes aí que acham que participando da ceia vão ser fortificados, ou vão receber bênçãos, prosperidade, vitórias, ou que a ceia tem poder de cura. Essas também são heresias, não tem nenhuma base bíblica. Bom, chegamos até aqui e agora vem o principal, né, meus irmãos? O contexto, a análise semântica do texto da ceia de amor. A conclusão sobre a ceia com análise, então, portanto, do texto de 1 Coríntios 11. Vamos lá, versículo a versículo, como temos feito sempre. Setinha amarela aqui. "Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume." Costume aqui é relacionado às polêmicas, tá? Pessoas que têm o costume de fazer contenda. Não tem nada a ver com o costume de cortar cabelo. É costume de fazer contenda. E ficar em assuntos secundários, né? Tem gente, né? Fica só em assuntos secundários. Falamos muito sobre isso aqui. Como a questão do cabelo. Falamos sobre isso na aula de doutrina. E abordaremos ainda na aula sobre reuniões orgânicas antes do final do curso. Nem as igrejas de Deus, isto é, as pessoas que se reúnem em diversas partes do mundo como igreja. Então os santos que se reúnem como igreja em cada cidade não têm o costume de ficar contendendo. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Notem bem tudo que eu coloco em negrito. Uma ceia de amor que só tem desamor não é motivo para elogios. Pois as reuniões que vocês mais fazem, as reuniões de vocês, melhor dizendo, mais fazem mal do que bem. Então o fruto, o resultado era mais mal do que bem. Por quê? Não entendiam o sentido primário e principal da ceia. Em primeiro lugar, olha só. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Sempre batendo nessa tecla que o principal é a unidade do corpo. Se você pegar as cartas de Paulo, a doutrina para a igreja é o assunto essencial, unidade. Como pode ser uma ceia de amor se tem divisões? Então, como é que pode ser uma ceia de amor com divisões? E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Os sinceros se manifestam, é o que está acontecendo com a igreja orgânica. Tem tanta divisão de tantas denominações, de repente o pessoal começa a sair do sistema e se manifestar. É o que a igreja orgânica está fazendo, é o que eu quero uma igreja está fazendo, é o que eu e você estamos fazendo. Quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer, olha só, não é para comer fisicamente a ceia do Senhor e Salvador, como ênfase, porque cada um come a sua própria ceia. Eles traziam de casa a sua própria ceia para o lugar que eles iam se reunir como igreja, sem esperar uns pelos outros, e esse é o agravo. Então, de fato, os irmãos de Corinto estavam comendo as suas próprias ceias físicas e não a ceia do Senhor. Eles estavam comendo as ceias deles, as ceias do homem, e não a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é amor, a ceia do Senhor é partir, a ceia do Senhor é comunhão, é ajudar o necessitado, é alimentar o faminto, e não trazer a própria ceia para um simples ritual.
que é primeiramente espiritual, de comunhão, de amor, partindo o pão, ênfase no partir, e não pensando só em comer. Sentar para comer não tem valor nenhum. Aí que está a gravidade das ceias que vemos hoje. Nós precisamos, irmãos, primeiro entender a ceia espiritual e depois, consequentemente, a ceia física, que é apenas para a comunhão. Então, primeiro a ceia espiritual e depois a ceia física. Senão nós vamos estar se reunindo nas reuniões orgânicas para comer a nossa ceia e não a ceia do Senhor, que é uma ceia de amor. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O verbo grego aqui é metuo, tá? Que significa encher a barriga, estar satisfeito. Portanto, como que eu vou encher a barriga? Com um cálicezinho, né? Cálicezinho de vinho e uma hóstia gospel, um pedacinho de pão. A ceia é para encher a barriga, estar farto. Mas não pode acontecer de, na ceia de amor, irmãos que têm condições financeiras sentarem em uma mesa à parte, com todo tipo de comida, elementos dos mais requintados, e lá no canto irmãos pobres sendo desprezados com meia dúzia de pão secos e água. E olha lá, era melhor que sentassem entendendo o verdadeiro sentido da ceia espiritual e não comessem fisicamente, do que sentar, comer e não viver o amor, que é o motivo real da Eucaristia. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O que é isso? Aqui está a maior prova que a ceia que Paulo está tratando é primeiramente espiritual. Ou seja, querem comer fisicamente, façam isso em casa, e não em lugar reunidos como igreja. Partir o pão físico em comunhão nas casas vem como consequência do primeiro entendimento. Então, um não anula o outro, mas tem que ter consciência da essência, da razão primária pela qual se reunimos para cear. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham, olha só, aqui em negrito, ó, humilham os que não têm nada, os que são pobres. Humilhar irmãos pobres, como diz em Tiago 2, é um pecado comum no meio evangélico, e não só no evangélico. A acepção de pessoas, julgam pela roupa, pelo carro, pela aparência, pelo poder social, uma vergonha. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor e Salvador o que também lhes entreguei. Como Paulo recebeu isso? Se Paulo não estava lá na última ceia, que era a Páscoa, recebeu por revelação. Tudo que diz respeito à igreja, o Messias revelou a Paulo. O arrebatamento, o julgamento dos fiéis, dos santos, né, o julgamento das obras. Ele foi até o terceiro céu. Então, tudo que diz respeito à doutrina para a igreja, o Pai revelou diretamente a Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o, a ênfase no partir, partiu-o, e disse: isto, e não este. Aqui já mata a doutrina da transubstanciação e consubstanciação. É o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo também utiliza essa expressão. O que também recebi do Messias. Olha só. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo usa a mesma expressão. O que recebi do Messias. Isso é por revelação. O que é que Paulo recebeu do Messias por revelação? O Evangelho da graça. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor e Salvador até que Ele venha. Deixa eu colocar ele aqui em letra maiúscula. Então, o que significa isso? Comer, irmãos, e beber primeiramente tem um significado espiritual.
Note que Paulo diz, deste pão. Como pode pão da ceia do Messias estar ali fisicamente? Quem comer deste pão? Né? Ele não estava com o Messias do lado dele para dizer deste pão ou com o pão. Deste pão, com aquele pão da ceia que o Messias pegou, partiu e comeu. Como pode o pão da ceia do Messias estar ali fisicamente? Claro que não. Deste pão se refere ao corpo do Salvador, se refere ao Evangelho, se refere à sua palavra, ao pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, espiritual. Paulo não estava em Corinto também. Olha só, tem mais isso. Paulo não estava nem na ceia, que era a Páscoa, com o Messias, mas também quando Paulo falava sobre isso, ele estava escrevendo, redigindo a epístola endereçada à igreja que se reunia em Corinto. Ele não estava em Corinto, ele estava escrevendo a carta, então o pão também não estava ali. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor e Salvador. Indignamente, irmãos, é se sentar na mesa do Senhor e Salvador só para comer, trazendo sua própria ceia, desprezando os pobres e tornando aquele jantar em uma reunião de glutões carnais. Então examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, presta atenção, sem discernir, sem entender que primeiramente é espiritual, come e bebe para a sua própria condenação. Em Corinto haviam pessoas cometendo pecados para a morte. Lembra lá de 1 Coríntios 5? Tira do meio de vocês esse cidadão, não deixa ele participar da ceia. Como já falamos em outras aulas, um cidadão que estava tendo relação sexual com a própria mãe, com a madrasta. Não se pode sentar à mesa se dizendo irmão e sendo adúltero, mentiroso, corrupto. A lista está lá dos pecados que impedem a participação da ceia, por exemplo, em 1 Coríntios 5. E também não se pode sentar só para comer. Quem senta só para comer comete um grande pecado, porque o objetivo é partilhar, é dividir e não comer. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, isto é, já morreram, porque participaram da mesa do Salvador em pecado. Então o cidadão está tendo relação com a madrasta e vai participar da ceia. É pedir para morrer, né? Pecado para a morte. Isto é, em acepção de pessoas. E existem pecados gravíssimos que impedem a gente de participar de uma ceia, já que a ceia é de amor, que é a acepção de pessoas, mágoa. Está magoado com a pessoa e vai participar da ceia. Ou pecados para a morte. Então, perdoe-se, acerte-se primeiramente. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Né? Se eles não participassem da ceia, pedissem perdão, se afastassem do pecado. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor e Salvador, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que bom. É um conselho. Então é melhor sermos repreendidos por Adonai, o Todo-Poderoso, em vida, do que sermos condenados com o mundo. Tá? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, já que vocês querem comer, né? Primeiro partir, depois comer, então esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, se só pensa em comer, se vem para a reunião só para comer, então coma em casa. Porque não é para comer, e sim partir. Comer é consequência. E se comer é para ser metuo, né? Isto é, comer até ficar satisfeito, com a barriga cheia, mas com a consciência de que nada ali é santo. Né? Isto é, que não é santa ceia. E o que realmente importa são os santos que estão ali reunidos, muitas vezes passando fome ou passando frio, precisando de ajuda e amor. Então, se alguém se reúne
na ceia, todo domingo, que é o que a igreja fazia no primeiro século, e comia, enchia a barriga, ajudava os pobres, os necessitados, com amor, está certo. Se eles se reúnem só para partir o pão, né, ou para falar da palavra, para se abraçar, também está certo. Mas não deixem de comer entre irmãos, o que vai acabar acontecendo a mesma ceia, né? Então os figuralogistas, eles falam tanto que não pode se reunir, mas se reúnem no Facebook, se reúnem no YouTube, se reúnem nos hangouts, nas conferências. Falam que não é para cear, mas acabam ceando, porque sentam com irmãos e comem, e o propósito é esse. O que não pode são rituais, né? Para que quando vocês se reunirem como igreja, isso não resulte em condenação. Então, primeiramente espiritual, depois físico, como consequência. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. 1 Coríntios 11, dos versículos 16 ao 34, é tudo isso que a gente leu e explicou. Para terminar, a ceia espiritual. Ceia, portanto, é jantar. A primeira é espiritual e a segunda, como consequência, é física. Em Apocalipse 3:20, existe uma ceia que o Salvador quer comer com você. Pausa aí o vídeo e lê lá, Apocalipse 3:20. Já leu? Já apertou o play aqui? Já leu Apocalipse 3:20? O que está escrito lá? Ele quer comer com você. Essa ceia não é física. Essa ceia é a ceia principal. É a ceia espiritual. A casa nesse versículo descrita não é uma casa literal. É a sua vida. É a sua vida. Em sua pessoa. Templo do Espírito Santo. Ele quer fazer de você morada. Ele quer fazer de você casa de Deus, de Adonai. Então, prezado aluno, prezada aluna, abra a porta para o Messias. Aceite a sua palavra. Porque abrir a porta do nosso coração para o Messias é aceitar sua palavra, é cear com o Messias. Essa é a melhor ceia, a principal ceia, a ceia espiritual. João capítulo 4, versículo 34, fala muito claramente sobre a ceia espiritual. Quando se entender o real sentido da ceia, aí sim, você pode sentar à mesa e comer fisicamente como consequência. Quando entender que o principal é partir, partilhar, compartilhar, comunhão, aí sim se pode comer. Entendeu? O assunto ceia, o assunto batismo, eu espero que sim. Aguardo vocês na aula em módulo 16 sobre louvores e cânticos espirituais.